eu vou chamar a atenção que 55% dos gases de efeito estufa estocados na atmosfera, provocando esse aumento já de 1 grau ou 1,1 grau Celsius, foram emitidos nesses 30 anos. Nos 30 anos em que a gente disse não pode passar de 2 graus Celsius de jeito nenhum, senão a gente... Claro, alguém poderia, olhando muito para o curto prazo, dizer saímos de Glasgow com outra perspectiva. É verdade, 10 meses atrás. Ok. Recorde mundial de emissões. Momento em que a gente mais colocou gases de efeito estufa na atmosfera. 2021, na saída da pandemia. Será superado por um novo recorde mundial de emissões em 2022. E já é absolutamente garantido que o novo recorde mundial de emissões de gases de efeito estufa será em 2023. E daí, então, supondo que mudou tudo, tal, mas olhando para o único número que interessa, emissões, nós vamos ter 6 anos para reduzir em 43% as emissões. Em linguagem de economista, não tem mais phasing out, não tem mais aterrissagem suave. 43% das emissões em 6 anos para serem reduzidas. Não adianta botar na balança tudo que foi feito de solar, tudo que foi feito de eólica, tudo que a gente está falando. A métrica aqui é uma só. Quantas moléculas de gases de efeito estufa estão indo para a atmosfera? E qual é a perspectiva para frente de emissões de gases de efeito estufa? Não tem outra métrica. Então, 2 pontos que eu vou desenvolver mais à frente. A velocidade da transição está muito insuficiente em relação ao necessário, claramente insuficiente, tornando, cada vez que a gente atrasa mais, fica obrigatoriamente mais acelerado para tentar o que já não é possível, 1,5. E mais de 1,5 é perigosíssimo. Sabemos desde 2018. E o segundo ponto é que a ciência cada vez mais conhece a realidade, as ferramentas tecnológicas evoluíram muito mais rápido que os nossos próprios celulares. É natural que, na medida que a ciência vai avançando, por ter mais dinheiro para pesquisar, número 1. 2, porque as ferramentas tecnológicas se aprimoraram extraordinariamente. 3, porque tem tanta coisa para pesquisar que tem sempre um novo assunto. Cada vez que isso vai sendo feito, isso não é uma curva normal de probabilidades. Nós alteramos o equilíbrio dinâmico do planeta, nós acabamos com o Holoceno. Então, cada vez que você conhece mais o impacto disso, as notícias sobre os impactos climáticos ficam mais graves. Mudando um pouco para ciência política e antropologia, a humanidade não está acostumada a não controlar a agenda. Ela mal consegue raciocinar nesses termos. Em política, controlar a agenda, ter a iniciativa, é tudo. No caso das mudanças do clima, pela primeira vez, a humanidade se defronta com um desafio existencial e ela não tem controle nenhum sobre a agenda. Ela tem controle sobre o que acontece durante esse tempo. Paro de emitir, emito mais, etc. E tal. Mas a agenda é definida pelas partes por milhão na atmosfera de CO2 equivalentes. Ponto, acabou. Não interessa se a gente se atrasa ou não. Não tem como. A única forma de recuperar depois é acelerar muito mais do que o previsto. E, pela primeira vez, isso ocorre em termos globais. Muitos de vocês devem conhecer o livro do Jared Diamond, Colapso, de 2007. Para aqueles que têm uma visão do tipo ingênuo ou infantil, de que a humanidade sempre encontra uma solução para os seus problemas. Quando a gente controla a agenda, e vale a frase do fundador do Estado de Israel, Abba Eban, mas ele dizia que a humanidade sempre encontra a solução para os seus problemas, mas só depois de testar todas as hipóteses erradas. Era uma piadinha que ele fazia. Se a gente fizer isso com o clima, nós vamos desaparecer. É a primeira vez que a agenda está totalmente fora do nosso controle. Depende exclusivamente das nossas ações enquanto sociedade global. Podemos? Dá para fazer? Dá para vencer o aquecimento global? E a resposta claramente é sim. Podemos.
Eu vou fazer um pouco aqui uma cena que eu vi, que eu achei maravilhosa. Pouco depois de eleito, o David Letterman, ainda tinha o programa dele, e o Obama comparece, e eu, no meio do mandato, do primeiro mandato, e o David Letterman pergunta ao Obama, and then we can, o lema da campanha foi we can, nós podemos. E o Obama, frente a isso, já com um monte de dificuldade, era mais metade da campanha, ele maravilhosamente responde, we can, but a gente pode. O fato de a gente poder não garante que a gente vai fazer, nem mesmo sendo uma ameaça existencial. E aí é que a coisa começa a complicar para me dirigir para a segunda pergunta. Nós podemos, mas sabemos como. E é muito mais barato do que o custo de não fazer. Só que o fato de que nós... como nós podemos, já podemos há mais de 20 e tantos anos, mas por uma série de razões, que daqui a pouco a gente toca delas. Nós não estamos fazendo, a coisa hoje já ficou complicada o suficiente para a gente dizer que podemos, sabemos como fazer, mas já está mais complicado por causa dos temas de justiça climática, no sentido de que a maior de todas as justiças climáticas é mitigação. Quanto menos esquentar, quanto menos passar de 1,5, maior justiça climática em dinheiro, em tudo. Mas já não dá para fazer sem considerar que os impactos já estão atingindo todas as populações mais vulneráveis e que a transição tem que ser feita sem que elas sejam as mais prejudicadas, o que torna as coisas ainda mais complexas. Para a primeira pergunta, podemos? A resposta é sim, e poderíamos até mostrar como. Matou a pergunta. Mas a gente não se debruçou sobre ela. Será que essa é a pergunta mais importante? Eu pessoalmente, eu acho que a pergunta mais importante não é essa. A pergunta mais importante é: e por que nós não estamos fazendo? Não é a pergunta do intelectual Sérgio Besser, não. É a pergunta de uma menina que tinha, na época que fez, 16 anos, acho. A Greta Thunberg não tem nenhuma ideia, apesar do mentor dela ser o Rox, de Estocolmo, ela não apresenta nenhuma ideia com pretensão intelectual. O que ela diz é: vocês me disseram para estudar ciência, eu estudei ciência. Aí eu estou vendo, vocês dizem que vai acontecer isso. E aí, vocês não vão fazer nada? O nada não pode ser respondido mostrando tudo o que a gente está fazendo. O nada só tem uma métrica: as moléculas de gases de efeito estufa que nós estamos emitindo para a atmosfera. Nós estamos aumentando, estamos emitindo. Não tem outra métrica. É só isso que interessa. Então, a pergunta é: por que a gente, já tendo as soluções, já sabendo dos impactos, já sabendo que é muito mais barato os custos de transformação do que deixar a transformação ser a pior possível, ou seja, os piores cenários de aquecimento global, por que nós não estamos fazendo? A resposta de uma pergunta muito mais complexa do que se podemos ou não podemos é a pergunta: por que nós não estamos fazendo? Ou melhor, estamos fazendo um monte de coisa. Por que estamos sendo derrotados? As emissões estão aumentando. Por quê? Em primeiro lugar, eu gostaria de notar que, como essa pergunta não é feita, tem algo acontecendo. A primeira razão de por que nós não estamos conseguindo é que falta-nos aos humanos, no momento. Falta-nos a consciência, a sabedoria, a capacidade de fazer a pergunta certa. Por que não estamos conseguindo? Não é bem certa. Outra pergunta, podemos ou não podemos, é certa também, é fundamental. Mas a pergunta que está nos enrolando é: por que ele não está conseguindo? Uma das explicações, na minha visão, é que, ao contrário desse papo de que as utopias acabaram, mas não é verdade que as utopias acabaram. O que eu estou falando aqui, aprendi com Jean-Claude Bernadette, roteirista dos filmes do Buñuel. E o Bernadette
culturalmente menciona que besteira esse negócio que a gente não existe mais utopia. Estamos todos imersos na utopia da técnica. São 250 anos de inovação, empreendedorismo, criação, tecnologia, da Revolução Industrial, capitalismo, tão maravilhoso, trouxeram muita coisa em tempo tão curto, 0,1% do tempo da nossa existência nesse planeta, sapiens. Foi tanta coisa impressionante que estamos todos envolvidos, todos, mesmo eu que aqui falo, seguindo o Bernabé, denunciando isso, isso não modifica o fato. Estamos todos imersos. Quem está imerso numa utopia não sabe. Nós estamos na utopia da técnica e nós achamos que é a técnica, é a tecnologia que vai resolver. Não é falta de tecnologia que está impedindo a gente de resolver a crise do aquecimento global. Já dispomos delas há, no mínimo, mais de 2 décadas. A questão é a governança global. As várias questões são: uma, governança global. A pandemia demonstrou uma carência gigantesca de governança global. O mercado se globalizou, e mesmo assim, um dos mercados, o mercado de trabalho, não. Mas o mercado se globalizou. A sociedade civil não se globalizou. Então, o mercado globalizou, mas a sociedade civil, a opinião pública, a capacidade de agir sobre os fenômenos globais, isso não está bem-vindo. O clima é que está criando uma sociedade civil planetária, uma opinião pública mundial. Isso explica, em parte, e Alfredo Serkis teve um papel enorme nisso, a história que o Fábio nos contava. O Acordo de Paris é baseado nas NDCs. As NDCs, às vezes, são apresentadas como... E Alfredo participou. Era o único jeito, nesse contexto de baixíssima governança, e principalmente a ONU sem poderes para tal, um país veto. Então, a solução foi essa das NDCs. Às vezes, quando eu digo que são metas voluntárias, e essa expressão é importante, razões econômicas, que já eu vou apresentar, eu recebo o comentário de diplomatas, e principalmente da turma do direito: não, de jeito nenhum, a gente deu um grande passo em avanço construindo essa única solução possível no Acordo de Paris. Os países mantêm sua soberania integral e apresentam suas contribuições nacionalmente determinadas. Então, isso não é meta voluntária, porque o Acordo de Paris ele é juridicamente vinculante. A minha resposta sempre é a mesma. Turma, eu sou economista. Qual é o custo de não cumprir a NDC? É ser expulso do Acordo de Paris. Ah, tá bom. São metas voluntárias. O custo de não cumprir é baixíssimo. Baixíssimo. Não tem sanções comparáveis, etc. Ainda assim, se todas as NDCs, que são meras promessas, no meu modo de ver, porque não tem custo, tem custo já de reputação, de ser expulso, mas o custo é muito baixo. Não são cotas, não há uma forma de precificar ainda. Mas, mesmo assim, se todas as NDCs apresentadas forem cumpridas, está dando 2,4, não é isso? E se todas as confiáveis forem cumpridas, está quase em 3. Porque promessa do tipo que o Brasil fez em muitos países, o Brasil chegou lá e disse: 2000 e antecipou, em 2050 já você carbono zero. Era 2060, coisa assim. Mas não diz como, não diz de que jeito, etc. O tracker faz lá as continhas, pega só as confiáveis, aí nós estamos quase em 3%. Isso se as NDCs forem cumpridas, o que não é plausível. Não é plausível. Nós vivemos numa economia capitalista, nós vivemos numa economia de mercado. Durante as próximas décadas, continuaremos a viver assim. O Bill Gates virou best-seller, dizendo, há 2 anos atrás, o que todo economista que é debruçado sobre esse tema diz há muito tempo.
O livro inteiro do Bem Geules pode ser resolvido numa frase. E o livro é ótimo. Pode ser resolvido numa frase. Pessoal, se a gente vive numa economia de mercado capitalista, o único jeito de botar a roda para girar, de queimar o capital que tem que ser queimado, de alavancar o capital que tem que ser alavancado, de fomentar que as inovações todas sejam nesta direção, é precificar. É botar no preço da estrutura geral do preço regulativo a emissão de CO2 equivalente. Hoje, o custo de esquentar o planeta permanece sendo gratuito. Há duas formas de especificar, só duas, teoria econômica. Uma está fora de questão, seria o ideal, longe, muito mais eficiente, muito mais rápido, as nossas chances aumentariam muito. Em economia, chama-se de piguviana, por causa de pigu, que é taxa. Um imposto global, fazendo o cálculo certinho. Vai prejudicar os países pobres? Não, pelo contrário, essa é a forma mais fácil de fazer justiça climática. Em qualquer país, estamos careca de fazer economia tributária e redistribuir para os tirados mais ricos, botar para os mais pobres. No Brasil, não entendo. Em qualquer lugar, a gente sabe fazer. Mas não há a menor chance disso. Isso já foi proposto nos anos 70 para evitar a crise financeira internacional, é o famoso Q de Tobin. Tobin, o economista, ganhou o prêmio Nobel. E não teria havido grande recessão em 2008, mas é impossível um imposto financeiro internacional sobre as transações, um imposto internacional sobre as transações financeiras, e não há governança global para isso, assim como não há para o clima. Existe uma outra forma de precificar: cota. Cota é precificação, chama-se, em teoria econômica, coasiana, por causa do economista chamado, eu não sei pronunciar direito, então vou chamar de Coase, acho que é Coase, sei lá. Se você tem cota e o custo de não cumprir a cota é brabérrimo, é fortíssimo, a multa leva a tua empresa à falência, está precificado. E favorece o comércio de créditos de carbono, porque não tem a mesma flexibilidade da taxação, mas você vende quem fizer mais, quem fizer menos tem que comprar, mas tem que comprar, não é mercado voluntário de crédito de carbono. Tem que comprar para cumprir a cota. Aí você precificou. Aí o mercado, o capitalismo, começa a girar na direção da redução das emissões. Hoje ele gira, o que gira, e é muito, mas claramente insuficiente, por conta de precificações marginais, reputação, ser ESG, etc. e tal. Ou as empresas de petróleo vão ser todas processadas e perder fortunas, está igual à indústria de tabaco. Elas dizem: eu sou ESG e eu vou ser carbono zero no meu processo produtivo. O fato que elas vendem fósseis para o mundo inteiro não entra na conversa, mas acho. Litigância climática já começou, os processos já começaram. É como se a indústria de tabaco dissesse: dentro da minha fábrica de cigarro é uma beleza. Todo mundo está com a saúde plena, os pulmões limpos, e envenena o mundo inteiro com cigarro. Então, a precificação começou muito por conta assim, de consumidores, eleitores mais conscientes da Alemanha, necessidade de autonomia energética, ESG, patati, patatá, mas ela não é. Se o outro competidor vai te ganhar mercado vendendo mais barato porque não fez isso, você está lascado. Isso vai acontecer. Mas, para agravar, a ciência, a cada dia, nós estamos assistindo, nos últimos 3 anos, muitos impactos que tinham sido previstos para daqui a 10, 15, 20 anos. Gravíssimos. E estamos assistindo a alguns impactos climáticos que não tinham sido previstos e que, ao serem analisados, são percebidos, então, como, por exemplo, a onda de calor na costa leste dos Estados Unidos nunca tinha sido prevista. Ao se identificar claramente o que aconteceu, o vórtice polar, por causa do aquecimento global, a zona de baixa pressão está mais fraca, os jatos de vento que impediam o frio de descer percorrem o continente norte-americano, muito maior que o Rio Amazonas, muito, também estão mais fracos, o frio escapa,
congela lá o Texas de vez em quando, mas também, quando esquenta, junto com Laninha, o fenômeno é estudado e o governo americano chega de gente, foi brabo, morreu gente e de agora em diante vai rolar. Vai rolar, não sei quando, mas vai rolar, com frequência. Na guerra Rússia-Ucrânia, interrompeu o fornecimento de grãos da Ucrânia e de grãos e fertilizantes russos por um tempo, agora está sendo retomado. Havia uma grande esperança, safra da Índia. A safra da Índia quebrou com uma onda de calor que nunca aconteceu. A sensação de calor era de 52 graus Celsius. O que morreu de gente na Índia, nós não vamos saber nunca. Os registros administrativos não são eficientes para isso. Quebrou a safra da Índia e gerou inflação e fome a mais, além da guerra ucrânia, não deu para resolver ali, no mundo todo, especialmente na África. Aí havia, temos a China. Tudo bem, come menos trigo, come mais arroz. E agora quebrou a safra da China, porque a classe média chinesa de cidades ricas, semana passada, estava dormindo no subsolo do metrô, em cidades muito mais ricas que o Rio de Janeiro. Como é que vai vir a precificação efetiva? Na minha, aqui sim, uma tese realmente minha, de alguns outros, não é minha, mas não há governança, não vai ser político, não vai ser diplomacia, vai ser comércio exterior. Nenhum país vai permitir vai incorrer no custo de fazer a transição para baixo carbono e permitir que as fábricas dele vão para a Tailândia ou para outro país onde não tem esse custo. Nenhum país vai permitir que seus consumidores tenham que pagar mais caro, porque está no período de transição para baixo carbono, custos de transição, mas aí, em vez de comprar os produtos alemães, vão comprar produtos tailandeses, de novo. Eu vou usar a Tailândia aqui, chama-se isso deslocamento do investimento da produção. Quando eu falava isso, ainda era abstração. Agora já é concreto, e o Brasil está no meio da história, no que diz respeito a desmatamento de emissões, e a União Europeia já começando a tarifar. Mas isso vai generalizar, a tarifação vai ter que ser muito mais ampla e, via comércio exterior, as NDCs, ao longo do tempo, mas provavelmente bem atrasado, virarão cotas, porque o custo será grande. Eu não consigo exportar. Esta é a razão pela qual a China mudou de opinião, além dos impactos climáticos dentro da China.